Então, dando continuidade, gente, eu vou testar agora outros produtos, né? A gente já testou o limão e o sabão em pó e a gente percebeu que a coloração do extrato de repolho, que eu preparei mais um tanto aqui, né, varia quando ele é misturado com limão ou quando ele é misturado com o sabão em pó. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho desse extrato de repolho em alguns copos, né? Fazendo bagunça aqui. Se a gente estivesse no laboratório, estaria utilizando tubos de ensaio e numerados, né? Ou seja, rotulados, para que a gente não faça confusão. Inclusive eu vou fazer isso aqui também. Eu vou pegar uma caneta e vou colocar rótulos. Tá? Deixa aqui, se a gente precisar de mais, eu pego mais daqui a pouco. Bom, então eu vou escrever, tem uma caneta aqui que escreve no vidro. Eu vou escrever aqui as substâncias que eu vou testar, tá? Então vai ser o vinagre, dá para ler aí? Bom, para mim aqui dá para ler, então eu vou colocar vinagre, vou colocar bicarbonato de sódio, vou colocar água mineral, vou colocar também água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio dissolvido em água com concentração de aproximadamente 2,5%. Vou colocar um outro produto de limpeza aqui, multiuso de limpeza, Coca-Cola. Aí a Coca-Cola a gente sabe que tem uma cor escura, né? A gente vai fazer alguma coisa para tentar mascarar essa cor dela. Não sei por que o pessoal tem mania de esconder a marca dos produtos, né? Coca-Cola, desinfetante Wall, água sanitária. Não estou fazendo propaganda para ninguém não, mas as coisas que a gente compra, né, de uso no nosso dia a dia, todas elas têm marca e aí estão. Você use o que você tiver na sua casa, beleza? Vou pegar aqui a água tá lacradinha aqui ainda. Água nesse copo. Um pouquinho de água. E aparentemente, né, parece que... Vou pegar esse outro que não tem nada. Não parece ter tido uma mudança significativa não, né? Vamos nesse outro, colocar um pouquinho de água sanitária, tá? Água sanitária, tem gente que chama isso de cloro, né? Vem escrito aqui, né? Cloro ativo, né? Na verdade, a substância ativa aqui é o hipoclorito de sódio. Cadê? Aqui, ó. Princípio ativo, hipoclorito de sódio. Tá? Hipoclorito de sódio é um sal. Vocês vão estudar sobre essas categorias, ou devem estar estudando sobre essas categorias de substâncias químicas, né? Então, vou colocar aqui. Lembrando que os sais são substâncias sólidas a temperatura ambiente, em sua maior parte. Mas esse aqui é dissolvido em água, tá? Água sanitária é um poderoso desinfetante. Tem um poder desinfetante, bactericida considerável. Então vamos lá. Veja só. Eu acho que foi demais, passou do experimento. Mas olha só. Adquiriu uma coloração que até então a gente não tinha visto, né? Quando eu fiz com sabão em pó, com limão, a gente tinha o extrato de repolho roxo, quando não se adiciona nada. Ele fica vermelho com a adição do limão e ele ficou um verde azulado com a adição do sabão em pó. Amarelo assim não tinha ficado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais um copo, vou fazer o seguinte, ó, a tampinha aqui tem um restinho. Eu vou deixar cair só esse restinho aqui no copo, algumas gotinhas mesmo, muito pouquinho de água sanitária e vou colocar um pouco do extrato do repolho.
Bom, foi tão pouquinho que praticamente não teve mudança, né? Então vamos colocar mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Só um pouquinho aqui da água sanitária, né? Do hipoclorito de sódio. Algumas gotinhas. Bom, com algumas gotinhas do hipoclorito, né, não ficou igual no primeiro, né? Ficou esse amarelo aqui, porém não está mais como era no começo. Não sei se dá para observar pela iluminação aí. Aqui não dá para ver, né? Vou colocar um pouquinho mais para ficar mais nítida essa mudança. Compara essa cor com essa cor. São diferentes, né? Agitando assim dá para ver melhor, porque aí dilui um pouquinho. Ou seja, o hipoclorito, quando ele foi colocado em pequenas quantidades, ele levou o extrato de repolho para uma cor parecida com aquela que ocorria com o sabão em pó, né? Vamos colocar mais uma gotinha aqui. Se tivesse um laboratório, a gente teria um conta-gotas. Veja, ficou um pouquinho mais azulado. Mais uma gota. Não sei se dá para perceber no vídeo a mudança da tonalidade do azul. Mais uma gotinha e vamos mudar de substância, tá? Só comparar esse resultado aqui. Eu vou insistir em mais uma gota, porque a tonalidade do azul está mudando. Você vai observando aí, você volta o vídeo um pouquinho, alguns 30 segundos, 40 segundos, olha a cor que era antes, adianta o vídeo, olha a cor que é agora. E me fala se é idêntica ou se variou. Mais uma gotinha. Pronto. Por enquanto tá bom. Então aqui, a água sanitária, né? Aqui temos vou limpar as mãos aqui, que ela está com sujo de água sanitária. Aqui temos o extrato de repolho sem adição de nenhuma substância. Aqui com a adição de algumas gotas de hipoclorito. Primeiro ele ficou azul e agora ele está esverdeado, né? E quando eu adicionei muito, ele ficou amarelado no começo e agora perdeu a cor. Duas observações importantes. Primeiro, que essa água sanitária muda a cor do extrato de repolho mais ou menos da mesma forma que o sabão em pó, né? Diferente do limão. O limão levou para o lado vermelho, aqui está levando para o lado verde azulado. Tá? Agora, uma outra característica é que, dependendo da quantidade desse hipoclorito, né, uma gotinha tinha ficado levemente azul. Várias gotinhas foi tendendo para verde, um verde escuro. Depois eu posso colocar um pouco de água aqui, porque a água, né, ela, como você pode ver aqui, ela não afetou a coloração, então a gente pode diluir isso um pouco. Eu vou diluir isso aqui um pouco, só para visualizar a coloração, tá? Lembrando que a água não provocou um efeito na coloração. Ou seja, ela deixou o extrato roxo mesmo. Agora dá para ver melhor. Vou colocar esse paninho aqui contra o fundo. Não dá. Que está adquirindo, né, que adquiriu uma coloração mais esverdeada um pouco do que era antes. Esse efeito que ocorreu aqui, ó, que perdeu a cor, de perder a coloração, é porque o hipoclorito é um agente oxidante forte. E as coisas que têm cores, né, as substâncias, as tintas, os pigmentos, geralmente apresentam cores antes, né, sem que sejam oxidados. Quando essas substâncias se oxidam, elas perdem a sua cor. Talvez você já tenha deixado cair água sanitária, ou na sua calça, na sua camisa, na sua blusa, e ficou uma mancha. Por quê? Porque a água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, é um agente oxidante, ou seja, o que ocorreu na sua roupa foi que a água sanitária oxidou aquele pigmento que dava a cor na sua roupa. E quando esse pigmento oxida, ele perde a sua coloração. O mesmo aconteceu aqui, ó.
Tá vendo? Perdeu a cor praticamente total. Porque a água sanitária, né, é oxidante, ou seja, oxidou o pigmento roxo. Não era para ter acontecido isso nessa aula. A aula é sobre outras substâncias, outro tipo de substância, mas já que aconteceu, a gente está aqui, a água sanitária, o efeito principal para ser observado é esse aqui, ó, que a coloração foi para próximo da do sabão em pó. Vamos para o vinagre. Esse aqui, vinagre. Eu não vou falar o nome químico dessa substância, porque senão eu entrego uma classe de substâncias. Mas vamos lá. Aqui, um pouquinho de vinagre. E agitar. Já mudou, né? Já deu para perceber que mudou. Ficou parecido com a da água sanitária. E se eu colocar mais vinagre? Está ficando cada vez mais avermelhado. Então, se a gente comparar a água sanitária e o vinagre com aqueles dois experimentos que eu fiz antes, o sabão em pó e o limão, eu poderia jogar a água sanitária no grupo do sabão em pó ou do limão. Volta lá se você não lembra e olha a cor do sabão em pó. A cor do sabão em pó não. E olha lá a cor que o extrato de repolho ficou quando eu adicionei sabão em pó nele. É verde azulado. Então a água sanitária está no grupo do sabão em pó. Já o vinagre está aqui no grupo do limão. Olha a cor que o extrato de repolho ficou com a presença do limão. Tá? Vamos continuar nosso experimento. Bem, agora um pouquinho de bicarbonato. Vamos usar uma colherinha aqui limpa. Bicarbonato de sódio. Tá aqui. E olha que bacana. Que cor é essa? É um verde ou é azul? Azul. Azul está mais próximo, né? Comparando com os experimentos anteriores. Essa cor aqui parece mais com a cor obtida no sabão em pó ou no limão? Olha lá, você vai ver que foi com a cor do sabão em pó. Então vamos colocar esse aqui no mesmo grupo. Opa, deixa esse aqui. Esse aqui é o bicarbonato. Então, olha só, por enquanto, a gente pode dizer que o bicarbonato de sódio e o hipoclorito de sódio, eles apresentam um comportamento parecido com o do sabão em pó. Já o vinagre apresenta comportamento parecido com o do limão quando colocado, né, em contato com o extrato do repolho roxo. Vamos ver esse desinfetante aqui, esse multiuso. Uau! Um pouquinho desse multiuso. E o extrato de repolho roxo tem essa coloração aqui. Isso aqui foi com a adição do detergente multiuso. Então, novamente, temos mais um que se enquadra no grupo do sabão em pó. Então, o detergente, o hipoclorito, o bicarbonato, todos eles se enquadram no grupo do sabão em pó. Já o vinagre e o limão se enquadram em outro grupo. A coloração é diferente, tá? E agora, eu vou testar um pouquinho de Coca-Cola. Só que a Coca-Cola, a cor dela, né, já é muito escura. Então, se eu misturar o extrato de repolho com Coca-Cola, vai ficar da cor da Coca-Cola, a gente não vai conseguir enxergar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho só de Coca-Cola, bem pouquinho, e adicionar água para diluir, para ver se a gente consegue enxergar algum padrão na coloração. Ó, um pouquinho de Coca-Cola. Lembrando que eu estou usando aquela água ali, porque ela não interfere na coloração, né? Praticamente não interfere. Vou colocar aqui um pouquinho de... Não está muito fácil de perceber ainda, né? Nenhuma mudança. A gente comparar aqui com... Esse aqui é o extrato original, né? Sem modificação. Esse aqui com um pouquinho de Coca-Cola. Vou colocar um pouquinho mais de Coca-Cola nele.
Agora deu para perceber, né? A Coca-Cola diluída, eu diluí a Coca-Cola para a coloração dela não atrapalhar, mas se a gente observar, essa coloração está mais próxima disso aqui ou mais próxima disso aqui? O que você acha? Visualmente, eu colocaria a Coca-Cola, né? Ou seja, o efeito que a Coca-Cola faz no extrato de repolho, eu colocaria junto com este grupo aqui. Então vamos jogar Coca-Cola para este grupo aqui, ó. Certo? Eu coloquei aqui um pouquinho de água para eu tentar fazer aqui um suco de maçã, tá? Então eu cortei alguns pedaços da maçã. Se a gente estivesse no laboratório, a gente tem um instrumento parecido para fazer. Isso que eu estou fazendo aqui é uma maceração. Tá? Estou amassando os pedaços de maçã. Amassando a maçã. Tentando extrair o suco dela, para a gente testar o suco dela com o suco do repolho roxo. Ou seja, para ver como que o suco da maçã interfere na cor do extrato de repolho roxo. Se a gente tivesse no laboratório, teria um grau e um pistilo para fazer essa maceração. Poderia ter batido isso no liquidificador também, mas aqui acho que é mais fácil. Então vamos lá, um pouquinho do extrato original aqui, né? Eu vou colocar ele diretamente, vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver. Olha só a coloração. Vou colocar um pouco mais. O correto teria sido filtrar, né, coar para tirar esses pedaços sólidos de maçã. Mas acredito que, considerando essas cores aqui, que foram obtidas com os produtos de limpeza e o bicarbonato, e considerando essas cores aqui, que foram obtidas com Coca-Cola, com a maçã, né, tá aqui, e com o vinagre, em termos de parecer, né, parece mais que a Coca-Cola se juntou a esse grupo. E esses outros aqui fazem parte desse grupo. Tá? E na química, na ciência, é comum fazer esse tipo de abordagem, observar o comportamento, né, das substâncias nos experimentos e ir agrupando em dois, né, aqui no nosso caso, em dois grupos. E aí, olha só, essas aqui, que apresentaram essa tonalidade mais avermelhada, rosa, né? Como no limão tinha ficado bastante vermelho, aqui um tom de rosa. Essas tonalidades aqui ocorreram quando eu utilizei substâncias como o limão. Se você experimentar o limão na sua casa, você pode, né? No laboratório a gente não pode experimentar nenhuma substância, mas aqui você vai fazer em casa. Se você experimentar o limão, você vai saber que o limão tem sabor azedo. Azedo está relacionado a ácido. O vinagre, se você procurar o nome do vinagre, o nome químico dessa substância, você vai encontrar aqui em algum lugar escrito que é ácido acético. Está aqui, ó. Ingredientes. Vamos ver se dá para ler aí. Eu vou ler para vocês se não der para ler aqui. Ingredientes. Fermentação acética do fermentado alcoólico de maçã e água potável. Acidez volátil mínima, 4. É um grau de medida de acidez aqui que eles usam. Ou seja, é por causa da presença dessa acidez, da fermentação acética, é a formação do ácido acético. Tá? Então, o vinagre também tem sabor azedo, também tem sabor ácido, ácido acético. Né? O limão é azedo, o limão é ácido. A Coca-Cola, você já deve ter ouvido falar que ela serve para tudo, para fazer limpeza, para desentupir cano, para limpar a mão se estiver sujo de graxa, né? E muitos falam que isso ocorre porque ela é ácida. Não só ela, tá, gente?
A maioria dos refrigerantes é ácida. Os refrigerantes, em seu grande número, são ácidos. Já esse outro grupo aqui, né, bicarbonato. Muita gente usa o bicarbonato em casa, né, como um ingrediente, por exemplo, na hora de fazer bolo, né, ele pode ser utilizado como fermento químico, é a base de bicarbonato, mas muita gente toma o bicarbonato para combater a acidez estomacal. Olha só, para combater a acidez estomacal. Quando a pessoa está com azia, ela toma algo para cortar essa azia. Por isso que existem, né, comprimidos, medicamentos, muitos deles em pó também, chamados de antiácidos, ou seja, tem efeito contrário ao do ácido. O bicarbonato de sódio é uma substância com esse efeito, né? Olhando aqui, ó, isso foi obtido com ácido. E isso foi obtido com... Cadê o do bicarbonato? Aqui, ó. Esse aqui é o do bicarbonato. Separando esses dois. Olha só. Os dois são diferentes, né? Esse foi obtido com ácido, esse foi obtido com antiácido. Só que na química a gente não usa essa palavra antiácido. O que a gente usa para descrever quimicamente algo que tem propriedade oposta à do ácido é básico. Então o bicarbonato de sódio é um sal com característica básica, tá? Se eu falar característica básica, é característica oposta à do ácido, certo? Tanto é que, observa aqui, esse tem ácido aqui dentro. Quando eu jogar um composto com característica básica, vamos ver aqui, como eu tinha feito com o limão, aqui tem um efeito extra, que é a efervescência, né? O bicarbonato, quando ele entra em contato com ácido, ele produz um gás que é o gás carbônico, que dá essa espuma. Que cor que era antes? A gente começou, relembrando aqui, ó. A gente começou com essa solução roxa, certo? Eu coloquei vinagre, ela ficou avermelhada. Agora eu coloquei, porque o vinagre é ácido, aí eu coloquei um antiácido. O antiácido cortou o ácido e aí ele voltou para a coloração roxa. Tá? Só que a gente vai falar agora que isso aqui é básico. Então esse grupo que fez essas mudanças de coloração para verde, azulado, são substâncias básicas, assim como o sabão em pó. Esse grupo que deixou a coloração avermelhada, observa aqui, ó. Vou colocar agora, nesse tinha produto de limpeza, tinha ficado azul, ou seja, ficou azul porque o extrato de repolho entrou em contato com uma substância básica. Se eu colocar vinagre, vinagre é uma antibase, vamos dizer assim, né? Usando aquela nomenclatura do antiácido, o vinagre é uma antibase. Ou, em outras palavras, o vinagre é um ácido. O ácido deve cortar o efeito dessa base aqui. Vamos ver se isso é verdade? Vamos colocar vinagre aqui, ó. Quando eu coloco vinagre, volta para a coloração roxa, que é o estado neutro. Como assim estado neutro? É o estado que não é ácido nem é básico, tá? Parecido com a cor original do extrato de repolho. Aqui já diluiu e eu coloquei vinagre demais, né? Se eu colocar muito mais vinagre aqui, ele vai ficar rosa, como tinha ficado o limão, como tinha ficado com o suco da maçã. Tá? Então, a gente tem na química 3 grupos de substâncias. Umas com características ácidas, outras com características básicas e algumas que não têm nem a característica ácida nem a característica básica. Essas são chamadas de substâncias neutras. Beleza? E o extrato de repolho? Qual que é a função dele nessa história toda? Ele é ácido, básico ou é neutro? Bom, o extrato de repolho, dessa forma, sem nenhuma modificação, é neutro, porque ele foi feito a partir de água, tá? Eu usei água mineral, eu já vou falar, né, com pH em torno de 7. Depois você vai estudar o que é pH e tudo mais. Mas é uma substância neutra. Mas a função dele aqui foi justamente indicar para a gente quais substâncias vão para uma determinada tonalidade aqui na cor e quais vão para outra. Ou seja, a gente usou o extrato de repolho para indicar para a gente quais substâncias são básicas e quais substâncias são ácidas. Então,
O extrato de repolho é conhecido quimicamente como indicador ácido-base. Ou seja, a coloração dele ajuda a gente a distinguir se uma outra substância, vinagre, Coca-Cola, água, hipoclorito, né, ajudou a gente a distinguir se uma outra substância é ácida ou básica. Certo? Por isso ele é chamado de indicador ácido-base. Você vai estudar também aí que existem outros indicadores ácido-base, como a fenolftaleína, o papel de tornassol, tá? E inúmeros outros. Mas esse aqui você pode fazer na sua casa, tá? Faz essa experiência, mostre para os seus amigos, seus parentes e explica para eles o comportamento de diversas substâncias quando se utiliza um extrato de repolho que é indicador ácido-base. Beleza? Dúvidas? Entrem em contato, escrevam suas críticas, o que vocês não entenderam, tá? Entrem em contato com a gente. Boas aulas, bons estudos e até a próxima.